Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo sempre. É com muita alegria e grande satisfação que eu gostaria de trazer a palavra do bendito eterno, a palavra que tem poder, a palavra que traz vida, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que sara, a palavra que edifica, a palavra que exalta, a palavra que dá vida, a palavra que dá ânimo, a palavra que dá vigor, a palavra que dá força, a palavra que ela não volta jamais vazia, como disse Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sai da boca do Senhor. Ela não voltará para trás vazia, antes fará o que apraz, prosperará naquilo para qual foi enviada. Então esta palavra de poder, essa palavra de glória, essa palavra que liberta, essa palavra que cura, essa palavra que sara, essa palavra que transforma, essa palavra que dá vida, essa palavra que tira a vida, essa palavra que edifica, essa palavra que abate, essa palavra que exalta, que eu quero trazer para você nesse dia, nesta hora e neste momento. Eu peço a você que abra o seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa entrar no teu coração, trabalhar na tua mente, trabalhar na tua vida. E o desejo de todo o meu coração é que te vá bem em tudo. Vai bem na tua casa, vai bem na tua família, vai bem nos teus familiares, vai bem contigo, meu amado irmão. Gênesis capítulo 40, sem nem mais delonga, capítulo 40, versículo 14. Está escrito assim: Porém lembra de mim quando te for bem, e rogo-te que use comigo de compaixão e que faça menção de mim a Faraó e fazei-me sair desta casa. Isso aqui é José, ele falando para o copeiro Mor, que José estava na prisão devido a um sonho que ele falou, que ele teve. Essa história começa no Gênesis capítulo 37, que diz assim: Essas são a geração de Jacó. Sendo José 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse mancebo com o filho de Bila e com o filho de Zilpa, mulher de seu pai. Israel amava José mais do que a todos seus filhos, porque era filho de sua velhice. E fez uma túnica de várias cores. Vendo pois seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os irmãos, aborrecia, não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho e contou a seus irmãos, por isso aborrecia ainda mais. E disse-lhe: Ouve, peça esse sonho que tem sonhado. Eis que estava atando molho no meio do campo, eis que meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que o vosso molho rodeava e se inclinava meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu, pois, terás domínio sobre nós. Por isso tanto mais aborrecia por seu sonho e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: Que sonho é esse que tu tens sonhado? Porventura vendo eu e tua mãe e teus irmãos inclinados perante ti em terra? Seus irmãos, pois, invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacenta teus irmãos junto de Siquém? Vem enviar-te a ele, e disse: Eis-me aqui. Enviou José do vale de Hebrom, José viu a Siquém. E José achou um varão porque ele andava errado pelo campo. Perguntou àquele varão: Que procura? Diz: Procuro meus irmãos, diz onde eles apacentam. E disse àqueles varão: Foram daqui porque ouvi dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou em Dotã. E viram de longe onde que chegasse contra ele, conspiraram contra ele para matarem. Então lhe disseram uns aos outros: Eis lá vem um sonhador Mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lançamos uma desta cova, e diremos: Uma besta fera comeu, e veremos que será do seu sonho. A minha oração é essa: que Cristo cresça, que eu diminua, que eu desapareça e que ele apareça, que ele fala através do pregador, usar o lábio do profeta, que envia a palavra com poder e glória, e que a palavra do bendito eterno vá e produza o resultado para a qual vai sendo mandado e enviado em nome de Jesus. Essa história, como você vê, a história de José, que é narrada, contada através de ciclo de oração, através de escola bíblica dominical, através até filmes de DVD, filme de Hollywood assistindo na tela de televisão. É uma leitura, é uma mensagem muito emocionante, uma história muito emocionante que traz lágrima e faz a gente acreditar também em sonho e desconfiar de certas pessoas, de algum que diz que são amigo e irmão. A Bíblia fala sobre a história de José junto com seus irmãos, e a Bíblia diz que porque José teve um sonho, e Deus era que dava a interpretação de sonhos de José. Seus irmãos aborreceram ele por causa de um sonho, até chegou o ponto de colocar o seu irmão dentro de uma cisterna, numa cova, e vender os ismaelitas, que vinha de viagem por 23 moedas de prata. E José olhando a cara de cada um deles,
A Bíblia diz que quando José seguiu seus irmãos, o doutor viram José de longe. E ontem que chegasse contra ele, conspiraram contra ele para matarem. Tem pessoa que assim, se pudesse, matava eu e você, só em olhar para mim e para você. Sabe por que isso não acontece? É porque a Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenará. Estas são a herança do Senhor, do servo do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então a Bíblia diz que José, ele foi perseguido, vendido pelos seus próprios irmãos. Ao ismaelita, o qual foi levado para a casa de Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. E lá José começou a trabalhar. E a Bíblia diz que Deus era com José, onde ele colocava a mão, Deus fazia prosperar e abençoar e crescer e multiplicar. É assim, Deus faz com que os invejosos, aqueles que não querem ver o teu sucesso, aquele que não vê tu crescer, mas vai ver, porque quem te prometeu foi Deus, é fiel, é puro e é verdadeiro para cumprir na minha e na tua vida. Então a Bíblia diz que chega um momento também que a mulher de Potifar ficou de olho em José, queria José, e a Bíblia diz que ela colocou os olhos nele, mas José não deu atenção, e ela inventou calúnia de José. José foi preso, e é aqui que começa a história onde eu fiz menção. E lá quando José chega nessa prisão, tinha 2 copeiros que eram trabalhadores de Faraó na época, o qual estava preso lá. E os 2 tiveram sonhos. José discerniu os sonhos dos 2 que estavam lá. E José disse ao copeiro: lembra de mim quando tu chegar lá, quando tu estiver lá. É aí que eu quero trazer a mensagem da palavra do bendito eterno. Trauma de um esquecido. Tem pessoas que lembram de você só quando você tem, ou quando você fez algo por aquela pessoa e ajudou aquela pessoa. Tem pessoa que é assim. Tem pessoa que é ingrato, não é grato. Tem pessoa que não lembra de onde veio e quem esteve ao lado dela no momento mais difícil. Mas a vida é assim. Nunca faça nada para alguém com o intuito de receber daquela pessoa, que será muito difícil receber. Que nem todas as pessoas vão ter o coração que você tem, a mente que você tem, ou como você queria que aquelas pessoas tratassem você. É aí que a gente engana. Mas é aí que a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. José foi esquecido. Mas quando Deus quer exaltar uma pessoa, ele exalta, independente da hora, independente da circunstância e o lugar. A Bíblia diz que Deus agora vai trabalhar em quem? Na mente de Faraó, ele sonha. E a Bíblia diz que ele sonhou e teve um sonho. E a Bíblia diz que o sonho dele, ele sonha com 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Depois teve outro sonho. Ele sonhou com 7 espigas cheias, 7 espigas raquíticas. E ele contou ali ao copeiro que estava ao seu lado ali para discernir um sonho. Aí mandou chamar os adivinhadores, os prognosticadores, adivinhadores de encanto, tudo. E ninguém pôde discernir, interpretar o sonho de Faraó. Porque tem coisas que só Deus ele faz. Aí é neste momento que o copeiro lembra de José. O copeiro lembra de José. Um político esquece de uma promessa que fez a um eleitor. Um professor pode esquecer de um aluno numa sala de aula. Uma mãe pode esquecer de um filho pode esquecer de um pai. E assim também o pai pode esquecer um filho. As pessoas podem esquecer daquilo que você fez para ela, mas que é uma palavra. A Bíblia diz em Isaías 44, versículo 21. Lembra destas coisas, Jacó, e tu, ó Israel, porquanto meu servo é, jamais esquecerei de ti, jamais Deus vai esquecer de você, jamais Deus vai abandonar você. No Salmo 49, versículo 15 está escrito assim: pode uma mãe esquecer do seu filho, a qual não se compadeça dele, do filho do seu ventre, que a ama, ainda que ela se esquecesse dele, todavia eu jamais esquecerei de ti. Jamais Deus vai esquecer você, jamais Deus vai te abandonar. Foi isso que ele falou para os discípulos quando ele foi subir na sua encenação. Os discípulos ficaram preocupados, dizendo: e agora quem veio disse, não perturbe vosso coração. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Isaías capítulo 43, em diante, diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te chamou, ó Israel. Não tema, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. Quando passarem pelo fogo, ele não te queimará. Quando passarem pelo rio, ele não submergirá
nem a chama arderá em ti, porque o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, deu o Egito por ter resgate, a Etiópia e Seba por ti. Enquanto fosse precioso aos meus olhos, também fosse glorificado, porque eu te amei, pelo que de homem por ti e povo pela tua alma. Não tema, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando você passar pelos fogo, Deus estará contigo. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, disse o Senhor dos Exércitos. Então, trauma do esquecido. Então, é nesta hora que Deus fez com que Faraó a sonhasse e ficou perturbado, porque não tinha ninguém que poderia discernir o sonho de Faraó. Aí o copeiro lembrou que tinha um hebreu que estava preso lá no cárcere interior. Aí disse que tem um hebreu que quando sonhei ele discerniu o sonho. Aí disse, manda chamar, está chegando a tua hora, está chegando a tua vez. Aqueles que não que ver tua vitória vai ter que ver tua vitória, vai ter que te aplaudir, porque Deus é na tua vida, é Deus que vai te honrar, é Deus que vai te exaltar, independente do lugar, da circunstância, da situação. Deus é contigo, meu amado irmão, minha amada irmã. O que ele prometeu está de pé, e borracha de lapeta não apaga. Eu digo lapeta porque que tem que ficar lá fora, lapeta. Aqui tem que ter graça, unção, poder de Deus, ousadia e glória do Espírito Santo na nossa vida. Trauma de um esquecido. Então, o primeiro trauma é a descompensação, é tirar de alguém aquilo que Deus lhe deu por herança. Isso faz lembrar muito sobre ali na passagem ali de Nabote, que Elias ficou de olho na vinha de Nabote, queria possuir a vinha de Nabote, o qual ele tinha uma horta junto ao seu palácio. Tem pessoa que quer assim, que quer o que é teu, que é tudo que você tem, mas o que Deus te deu é teu. Herança não se troca, herança não se vende, herança não se te dá. O que Deus te deu é teu, o diabo não vai tomar. Então, outro segundo trauma é um trauma que pode causar na vida da pessoa, é chamado trauma da descompensação. A Bíblia fala sobre Amã, sobre Bigtã e Teres e sobre Mardoqueu. A Bíblia diz que tinha uma conspiração contra o rei Assuero. E a Bíblia diz a palavra que Mardoqueu descobriu a conspiração entre Bigtã e Teres, qual estava tramando para matar o rei. Mas só que Mardoqueu descobriu. Mas quem foi exaltado? Amã. Isso é tirar de alguém o que merecia. Talvez alguém tirou de você o que era seu, mas vai voltar para a tua mão em dobro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus exaltou Mardoqueu. Amã teve que andar puxando o cavalo, Mardoqueu em cima, com veste real, e para gritar: aqui está o homem cujo Senhor se agrada. Deus irá fazer isso contigo e comigo, em nome do bendito eterno Barahu Adonai Renemová não valer Baruchid Kavod Baru Alando Vaê. Bendito seja o nome do Senhor. Assim, o segundo trauma é chamado de desilusão. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 20, versículo 7, ele diz: o Senhor me iludiu, iludido fiquei, mas foste forte do que eu e prevaleceste, sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. O profeta Jeremias foi chamado para Deus para pregar uma mensagem dura, uma mensagem severa de arrependimento. Nem todos vai querer nos aplaudir, nem todos vai querer nos abraçar. Alguns vai abraçar nós com amor, aplaudir com amor, apertar nossa mão, mas outro vai com falsidade, querendo nos destruir, querendo nos deter. Mas quem Deus chamou está chamado, quem Deus escolheu está escolhido, quem Deus separou está separado, quem Deus ungiu está ungido, e acabou. Bendito seja o nome do Senhor. A terceira trauma na vida de uma pessoa é chamada de decepção. A Bíblia diz que Samuel, no capítulo 8 de Samuel, ele diz que ele já velho constituído seus 2 filhos por juízes sobre Israel. O primogênito Joel, segundo Abia, e foram juízes em Berseba, porém seus filhos não mandaram pelo caminho dele. 4 pecados dos filhos de Samuel. Primeiro, não andaram pelo caminho do seu pai. Segundo, inclinaram a avareza. Terceiro, aceitaram o suborno. Quarto, perverteram o caminho do Senhor. Está baseado em 1 Samuel capítulo 8, versículo 3 ao 4. Porque Samuel, depois que envelheceu, aí pediram um rei. Aí Samuel estava triste, desgostoso. Ele designou o seu ministério, o seu ofício. Ele renunciou o ministério de profeta, de sacerdote e de juiz. E de juiz de Deus. Mas a Bíblia diz: quem Deus chamou está chamado. A Bíblia diz que essa palavra
não, que o povo queria, o povo não queria mais Samuel. Só queria Samuel quando Samuel estava novo, que fazia casamento, julgava a causa do povo. Aí o povo não quis mais Samuel, quis saber de Samuel. Mas a Bíblia diz que essa palavra pareceu mal aos olhos do Senhor, porque aquele que Deus chama está chamado, aquele que Deus escolheu está escolhido, aquele que Deus separou está separado, em nome de Jesus. O segundo trauma é o abandono. Provérbio 27, versículo 10 está escrito: não abandone o teu amigo, nem o amigo do teu pai. José foi abandonado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, desprezado pelos seus irmãos. Não abandone. A vida é como uma roda gigante. Hoje a cadeira está lá em cima, amanhã pode estar lá embaixo. Você não sabe de quem você pode precisar naquele grande dia. E você pode precisar de todo mundo. Não abandone. Não abandone ninguém. O quinto trauma é chamado trauma de esquecimento. Esquecimento. Tem pessoa que finge que esqueceu, mas não esqueceu. Tem pessoa que ela vai ter que lembrar de você. E o que você fez por ela vai ter recompensa. A Bíblia diz: não desfaleça a sua mão, porque a vossa obra tem uma recompensa. Não se preocupe, que aquele que se afastou de você, Deus vai permitir chegar ao teu lado. E o nome de Deus será exaltado sobre a minha e a tua vida. Que Deus em Cristo nos ajude. Que Deus em Cristo nos abençoe. Querendo Deus, estaremos trazendo outra mensagem. Eu convido a você que não é inscrito nesse canal, que se inscreva, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, o seu ok, ative o sininho para que venha outra notificação. E que Deus te abençoe grandemente e poderosamente. No nome do bendito eterno Rei de Israel. Shalom Adonai.